já acompanhar este apoio desde que todo este cenário começou, mas esta garantia ou este reforço de apoio acontece numa altura em que Joe Biden também admite e receia ainda que poderá haver alguma tendência, digamos, de alteração deste caminho que se está a tomar ou poderá ficar comprometido caso a sua reeleição nas presidenciais do próximo ano não aconteça? Sim, Dorvaldo, do ponto de vista prático, ele faz uma ligação entre o sentimento de algum eleitorado estadunidense ao apoio do governo dos Estados Unidos à contraofensiva ucraniana e as eleições de 2024, tendo em conta que o antigo presidente Trump continua a ter vantagens nas sondagens em relação ao presidente Joe Biden. E nas suas várias aparições em comícios tem vindo a criticar o apoio que a administração Biden tem vindo a dar ao governo ucraniano para a recuperação desses territórios, e se ele tem tido votos ou tem tido preferência nas sondagens é porque a população dos Estados Unidos, sobretudo os eleitores republicanos, não são a favor que os Estados Unidos continuem a dar este apoio constante à Ucrânia. E mesmo também vê-se ao nível das lideranças republicanas, não é? O presidente da Câmara dos Representantes, que é republicano, levantou ceticismo sobre o eventual novo pacote de 24 mil milhões de dólares de apoio à Ucrânia, dizendo que precisava de ver os resultados, o plano de vitória para que, enfim, pudesse apoiar este apoio à Ucrânia, para que pudesse dar este apoio, este novo pacote de apoio à Ucrânia. Enfim, é, digamos assim, o conflito russo-ucraniano que começa a criar, não é, sinais, começa a dar sinais de presença no debate público americano em vista às eleições presidenciais. Daí o presidente Joe Biden ter dito que se ele perder as eleições, a Ucrânia não poderá ter o apoio necessário para continuar a sua contraofensiva, porque os Estados Unidos são os principais apoiantes do governo ucraniano, não é? De longe, o principal apoiante desta contraofensiva. Também uma espécie de apelo aos americanos para que continuem eventualmente a dar um voto de preferência ao presidente Biden, para que, se eles estiverem com a Ucrânia, ele subir nas sondagens e eventualmente alterar o curso do debate político americano e daí convencer os republicanos a mudarem de trajetória e apoiarem a sua iniciativa de novo pacote de assistência militar à Ucrânia. Mas mesmo assim, o presidente Zelensky obteve já um novo pacote de assistência militar e também se cogita que possa obter os mísseis já atacados, que são ligeiramente de maior alcance do que os atuais que têm vindo a utilizar, como os mísseis Shadow do Reino Unido. Mísseis que têm vindo a utilizar com sucesso, sobretudo na Crimeia, não é? Por exemplo, estão a criar terror na Crimeia os ucranianos, não é? Com ataques constantes às infraestruturas militares russas na Crimeia. A ver, vamos ser esta pulsação de uma espécie de redução de apoio à Ucrânia da parte dos republicanos irá continuar, ou se poderá haver alteração e ter influências positivas para o governo ucraniano em como poderia voltar a ter o apoio necessário. E este apoio é fundamental, Dorvaldo, porque se esta contraofensiva se prolongar, mesmo durante o inverno, que já está às portas, serão necessários outros pacotes de assistência militar para poderem resistir os ucranianos durante o inverno. E se olharmos para o inverno passado, quando o governo russo bombardeou infraestruturas energéticas, é provável que isto também aconteça este ano. E aí
esta assistência não só deverá ser militar, como também de apoio, apoio às fontes alternativas de energia, ou até o reforço da defesa antiaérea da Ucrânia para poder fazer face aos ataques de mísseis e drones contra essas infraestruturas. Enfim, o inverno está às portas, isto também poderá ter incidências significativas no curso desta contraofensiva e também num apoio que deve ser dado da parte do bloco ocidental à Ucrânia. Mas o governo russo também já tem vindo a assinalar que esse constante apoio à Ucrânia só abre o risco de uma confrontação não só com a Ucrânia de ser mais longa, como também o envolvimento dos próprios países ocidentais de forma direta neste conflito. Okay. E há este risco e se espera que com o tempo, não é, as partes tenham em conta até os vários apelos que foram lançados na ONU para que se negocie para pôr fim a este conflito e evitar ulteriormente o derramamento de sangue, quer dos russos, quer dos ucranianos. Em resumo, no final de tudo, o eleitorado vai ter uma função fundamental, um apoio muito grande neste sentido, não é? Sim, vai ter um impacto enorme. Nestas eleições, esta questão da Ucrânia terá um peso significativo, porque muitas vezes a política externa dos Estados Unidos tem vindo a ter um impacto na eleição do presidente dos Estados Unidos. E desta vez, essa eleição, se este conflito não terminar até novembro do ano que vem, terá uma implicação direta. Com alguma apreensão social que existe nos Estados Unidos, com o presidente Biden, aliás, com o presidente Trump, que tem vindo a mostrar-se cético ou crítico a este contínuo apoio dos Estados Unidos, se ele conseguir convencer os republicanos, sobretudo os moderados e os democratas, e trazê-los à sua causa, isto poderá ter implicações negativas na provável reeleição do presidente Joe Biden. Enfim, terá sim um peso bastante importante, determinante na eleição dos Estados Unidos, na componente da sua política externa, porque depois também há sempre a política interna que muitas vezes se baseia nas performances económicas do governo dos Estados Unidos, que faz com que se a classe média estiver com salários dignos, se a inflação for reduzida, enfim, se o custo de vida for baixo, se houver maior nível de segurança interna, ordem pública interna, isto tem implicações diretas também na eleição do presidente dos Estados Unidos enquanto elementos de política interna. Mas a política externa neste contexto será tanto a componente da China, da confrontação com a China, da contenção da China, quanto essa problemática da Ucrânia. Mas como a questão da China é, digamos assim, uma miragem, embora uma miragem concreta, porque ao longo deste século há perspectivas que, infelizmente, este confronto poderá acontecer, o elemento imediato, real, concreto, que existe agora é mesmo este conflito entre russos e ucranianos. E isto poderá ter um peso importante na discussão, nos debates, quer das primárias, quer mesmo entre os dois candidatos indicados dos dois partidos para as eleições do ano que vem. Terá sim um peso importante e vamos ver como é que os dois candidatos a serem escolhidos irão se comportar e se serão capazes de convencer ou não os eleitorados. Certo. Bem, e só em meio a tudo isso, fala-se também aqui na produção de armas conjuntas. Os Estados Unidos e a Ucrânia acabaram assim por concordar em lançar esta produção de armas conjuntas e depois também tentarmos aqui perceber se existe alguma razão especial ou específica para que, apesar de Biden ter prometido estas armas, não ter também aqui feito a mesma referência aos mísseis de longo alcance.
Bem, em relação à produção conjunta das armas, como já vimos e já foi anunciado, o governo ucraniano pretende realizar um fórum internacional sobre a produção das armas, um fórum sobre as armas, esperando que, não é, os vários players, quer do mundo ocidental, quer do resto do mundo ou do sul global, produtores das armas, possam participar deste fórum com vista a fazer com que o governo ucraniano possa obter desses países não só uma espécie de know-how, como também o interesse em produzirem, em fazerem uma espécie de delocalização de parte da sua produção para o território ucraniano. E também há sinais de que algumas empresas já estão presentes no território ucraniano para fins de reparação, enfim, dos equipamentos militares em utilização da parte do exército ucraniano. Ora, esta intenção de produção de armas conjuntas, Estados Unidos e Ucrânia, pode ser inserida nesta lógica deste fórum, mas também pode ser uma resposta a uma espécie de alternativa em caso de não apoio da parte da Câmara dos Representantes de assistência militar permanente à Ucrânia. Isto é, se os Estados Unidos aprovarem já agora uma espécie de joint venture para a produção de armas a partir do solo ucraniano, isto poderá ter poderá ser uma espécie de esquiva, não é, à não aprovação, né, de novos pacotes de assistência militar da parte dos republicanos. E isso também poderia depois dar uma maior autonomia e disponibilidade de meios militares à Ucrânia para poder fazer face a esta contraofensiva, sabendo que, como se tem vindo a dizer, este conflito será longo. Ora, se será longo, se espera que o governo ucraniano tenha à disposição os meios quando os precisar, e sem ter que esperar que sejam aprovados pelos vários parlamentos, seguindo os itinerários burocráticos, e em tudo isso perder tempo que precisa para levar a cabo a sua contraofensiva ou até para manter o ritmo, a regularidade das suas várias operações em vários espaços onde se encontra a confrontar-se com o exército da Federação Russa. Ora, em relação aos mísseis de longo alcance, chamados já ATACMS, enfim, o presidente Biden tem vindo a mostrar o receio que esta entrega pode exacerbar o conflito com a Federação Russa, porque se teme que o governo ucraniano não tenha uma espécie de restrição, contenção na utilização deles na profundidade do território da Federação Russa. Mas hoje alguma imprensa comunicou que, embora não tenha havido uma decisão definitiva, parece haver uma certeza quase garantida de que o governo americano decidirá mesmo a entrega desses mísseis ao governo ucraniano, né? Poderá ser para o governo ucraniano uma alfada de ar fresca para poder atingir em profundidade as várias posições do governo russo, dos militares russos no seu território, esperando que não os utilize, como tem vindo a fazer com os drones, nas imediações de centros com maior aglomeração habitacional, como Moscovo, porque se isso acontecer, pode representar mesmo o risco de uma escalada. Imaginem um míssil desses atingir um pleno centro de Moscovo com vítimas bastante elevadas. A reação do governo russo seria bastante letal, porque é bom não se perder de vista que, embora o governo russo nesta altura pareça privilegiar uma espécie de, enfim, parece usar a estratégia de esperar para ver o que o governo ucraniano vai fazer, ainda não despolitou todo o seu manancial militar neste conflito, né? Basta olhar para um dos elementos que é o seu poderio aeronáutico. Enfim,